nesse finalzinho de outono aí, a gente está enfrentando já uma temperatura política de inverno, a partir exatamente desse inesperado projeto terrorista fascista que tenta criminalizar a luta por direito. É um absurdo, na realidade, é como você pegasse um trabalhador na porta de fábrica fazendo piquete, fazendo a parada dos companheiros em função do direito trabalhista que a categoria tem, e aí você pega esse sindicalista, pega a população grevista e joga em cima dela um conjunto de retiradas de direitos trabalhistas, porque eles fizeram greve em defesa dos seus salários, dos seus direitos. Então, não tenho a mínima razão constitucional e política para que isso se estabeleça no município, até porque fere um conjunto de legislação de direitos civis, direito de organização social, de direito de lutas por sobrevivência, por vida, na realidade, em que, se tivesse uma justificativa, na realidade, em que você tivesse um processo de agenciamento, construção de uma política pública para que desse vazão a um processo organizado de demanda, a demanda de Florianópolis, da região da Grande Florianópolis, era extremamente desorganizada, exatamente porque não tem política pública e não tem instrumento de organização dessa demanda. Né? Então, falar de um projeto que você vai criminalizar a luta social a partir dos seus atores, colocando em cima deles um conjunto de inconstitucionalidade, como, por exemplo, a partir do momento em que você é cadastrado nesse SNI da Malu, né? O Malu fascista terrorista, na realidade, você fica sem chance de poder assumir cargo público, fazer concurso, receber qualquer tipo de retorno financeiro se você fizer prestação de serviço para a prefeitura, para um órgão da prefeitura. Quer dizer, você passa a ser um não cidadão de direito em função de uma divergência no campo político e ideológico, porque no campo da formalidade, inclusive da possibilidade de você viabilizar política de direito, ora, quem está fazendo vir política de direito e construir a mobilização em torno disso somos nós, os movimentos sociais organizados que lutam por direito. Sem a gente, de fato, fazendo a ponte, inclusive com todos os setores da gestão municipal, federal e estadual, não teríamos esse tipo de política. Então, Elaine, assim, nos torna demais assim, espantoso, na verdade, o que está acontecendo, porque, concretamente, essa lei só tem um sentido: fazer o embate político desproporcional, desproposital também, porque se o debate político fosse para trabalhar proativamente com a política pública de moradia social, a gente faria o debate tranquilo em relação a isso. Iríamos medir todas as ações em função disso. Agora, o que nós estamos fazendo em Florianópolis, o que é? É desde o Estatuto da Cidade, desde que foi construído o projeto constitucional que estabelece a função social da propriedade, você não tem uma única área nessa cidade, vazio urbano, que existe um monte. Esse vazio urbano existe tanto que, em 2012, quando a gente construiu a Política Municipal de Habitação e Interesse Social, em que nós tínhamos 17 mil, que era o déficit habitacional naquele momento, e que fizemos um plano detalhado, inclusive, para a renda de 0 a 1, 0 a 2, 0 a 3, 0 a 5, bom, e aí vai. Quer dizer, as escalas, inclusive, da necessidade de acordo com a renda da população, em que não consegue, nesse município, impossível de poder fazer uma moradia até para a classe média, porque o terreno, o solo urbano aqui é extremamente caro, né? E é caro um solo que ele é sem nenhuma função social. Quer dizer, já desde 1934, depois 67, depois 88, nós sempre batemos nesse pé da função social da propriedade. Nenhum cidadão pode ter uma terra no interior da malha urbana dessa cidade sem que ela cumpra uma função social que justifique a sua existência sem ter que ser majorado, porque acaba fazendo um vazio em uma área que está extremamente lotada de infraestrutura pública e a população não consegue ter acesso a essa área e vai comprar uma área lá longe, distante,
onde não tem estrutura pública, não tem infraestrutura, não tem transporte adequado, não tem creche, não tem escola, não tem saneamento, não tem coleta de lixo, ou seja, um conjunto de ações e de estruturas que deveriam, de fato, regrar a convivência e a qualidade de vida na cidade. Então, Lorecia, estranha a gente que esses vereadores não estejam, por exemplo, preocupados em constituir justamente isso que tu estás falando, uma política para a moradia popular em Florianópolis. Quer dizer, ao invés de aproveitar o seu mandato para fazer um trabalho dessa natureza, querem colocar as pessoas como criminosas, caso venham a lutar por moradia na cidade. Então, pois é. Na realidade, a gente começou a construir esse processo, Elaine, você está lembrado, você participou, inclusive, das conferências da cidade, lá em 2012, a gente chegou a fazer, inclusive, conferência paralela, por falta de vontade política do prefeito, para poder viabilizar todo um debate nacional que nós... Porque, assim, os vereadores, incrível que pareça, tá? Eles não têm o mínimo de conhecimento que a base social que construiu a Política Nacional de Habitação de Interesse Social no campo nacional, que foram as nossas conferências da cidade, em que a população dos bairros, dos municípios, dos estados foram discutindo o seu solo, a sua necessidade, e chegaram em Brasília e construíram, junto com o governo federal, depois se construiu o Ministério da Cidade, se construiu a Política Nacional de Habitação, o Sistema Nacional de Habitação, que requereu, inclusive, com que tivéssemos secretarias municipais de habitação, fundo de habitação, requereu que a gente tivesse um conjunto de ações que pudesse, de fato, fazer com que nós tivéssemos a possibilidade, tá, de vislumbrar no horizonte próximo exatamente o que é o direito a gente ter um chão e ter uma política pública. E eu não lembro de um único vereador, nem que participou do processo constituinte, quem sabe é muito antigo, porque eu sou um pouco antigo, mas nem do processo posterior das conferências da cidade, do Estatuto da Cidade e depois de todo o processo de construção da Secretaria Nacional, do Ministério Nacional e nos municípios, os fundos municipais, a política municipal. Quero saber da bancada de hoje de vereadores, quem que participou em 2012 como vereador no processo ou como cidadão no processo de construção exatamente do plano municipal. Em 2012, o que só foi feito em 2012, e aí a sua pergunta é por que eles não participam e não constroem uma política? Porque a eles não há interesse nisso. Você vai ver o conjunto de emendas, o conjunto de propostas que tem na Câmara de Vereadores, não é para a população, não é para a saúde, não é para a habitação, não é para o transporte coletivo, não é para o lazer, não é para a educação, é para os interesses dos empresários, ou então dos seus currais eleitorais, dando nome de rua aqui e ali, que é o que eles gostam muito de fazer. Né? Criando, na realidade, demanda que não são prioritárias na realidade da cidade. Essa cidade tem 53 mil famílias que estão no Bolsa Família. Sabe o que é isso? Multiplica isso por 3, no mínimo, tá? Vão dar 150 mil habitantes. Eles não estão preocupados com isso. Não estão preocupados que 25% da população ganha de 0 a 1 salário mínimos. 19 mil dessas ganham de meio salário mínimo a 0. Isso não é pauta de vereador, não é pauta dessa fascista Malu Vieira, do PL. A pauta deles é o terrorismo, é a negação de direito. A pauta deles, na realidade, é a não função social do Estado. Por isso que eles perneiam o tempo todo quando a gente vai às ruas, bater nos gabinetes e exigir os direitos sociais fundamentais. E a habitação é um dos direitos sociais fundamentais. Vou dizer mais do que isso, Helene. Se esses caras fossem honestos com a gestão pública municipal e com a falta de fiscalização, eles deveriam agradecer a Marielle Franco de ter ocupado aquela área, porque ela seria grilada. Seria grilada. E a Marielle Franco foi tão correta no processo de ocupação daquela área, por exemplo, que o filé da área, tá? Eles botaram um campo de futebol para que ninguém pudesse botar o pé lá e botar uma casinha. Porque ali era a possibilidade de a gente fazer o quê? Construir as torres que tem lá hoje, que vão ser construídas hoje. Ou seja, a Marielle Franco deu na sua forma de resistir e conquistar a luta da moradia, ela deu o salvo-conduto, o salvaguarda daquela área. Só tem hoje projeto Minha Casa Minha Vida, FAR, no centro da cidade, porque a Marielle fez a salvaguarda daquela área. E aí, assim, não adianta querer dizer que tem um companheiro, outro companheiro aqui ou ali, um cidadão qualquer que vai lá, destrói as coisas, vai lá até pega uma área e vende. Ora, nós desde o início nos dizíamos, a prefeitura tem que colocar aqui placas e mais placas dizendo que esta área é pública e não tem garantia de venda em cartório e registro qualquer.
Portanto, quem comprar está fazendo uma licitude. E quem vender está fazendo licitude. Essas placas nunca tiveram à nossa disposição lá. Queriam que a gente fizesse a guarda da área. Fizemos sim, do nosso jeito. Ocupamos o chão que precisava, que alguém precisava para morar, e fizemos a salvaguarda pegando o filé da área, não deixando ninguém construir, de forma consensual com a comunidade. A área, por exemplo, que não foi guarnecida pela gente, tinha 7 famílias que se adonaram dela e que nós tivemos que pagar depois com dinheiro público para tirar elas de lá, porque não era de renda compatível com o projeto social. Então, colocar na gente a pecha de criminoso é esquecer que o verdadeiro criminoso é o prefeito municipal, a Câmara de Vereadores, que não ajuda também a fiscalizar essas questões, e o conjunto dos atores políticos, empresariais, que dão sustentação a um processo de especulação imobiliária, de contenção de vazio urbano sem função social, e mais do que isso, na sua grande maioria, grileiros, porque o IRASC, o Instituto de Reforma Agrária de Santa Catarina, vai lá ler o livro do Gert Schinck, que mostra a roubalheira que foi feita com o IRASC em cima de terras públicas, não para poceiros, não para pequenos comerciantes que fizeram, pescadores. Não foi para esses. Não foi para regularizar essas propriedades, de uma certa forma, pacíficas e sem grande vulto de gleba, mas foi exatamente os amigos do rei, os setores do serviço público, um conjunto de atores que hoje o Ministério Público Federal está à caça. A Câmara de Vereadores deveria ser a primeira que deveria estar com o Ministério Público indo à caça desses grileiros das terras públicas. Mas a Câmara de Vereadores não vai à caça desses porque faz parte dessas famílias, porque faz parte desses interesses. O que nós estamos dizendo e que nós estamos enfrentando aqui em Florianópolis é um estado de exceção por conta da Câmara de Vereadores que acha que pode legislar sobre direitos federais, que acha que pode legislar sobre o recurso federal que vem para cá para fazer habitação popular. Então, o debate que nós estamos fazendo aqui, companheiros, é o debate do direito à vida, do direito à habitação, que está colocado no artigo 6º da Constituição como direitos fundamentais. E a luta pela moradia, ela é digna, porque não é a luta da especulação imobiliária, é a luta para manutenção da vida e do bem-estar das famílias que lá estão. Crianças, jovens, adultos, irmãos, pais, mães, avós, doentes, que nesse município nós temos 54 mil famílias que vivem do Bolsa Família, em que a renda familiar de 25% da população ela é abaixo de um salário mínimo. Será que isso não basta para esses malucos, para essa canalha toda, esses fascistas, entenderem que nós não vamos nos calar, que nós vamos sim continuar ocupando onde não tiver função social da propriedade, porque é a única forma que a gente tem de não deixar os grileiros tomarem conta. Vamos pegar o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social. Lá tinha um conjunto de áreas que estavam planejadas para a gente acabar com o déficit exatamente nesse ano, 2025, de vazios urbanos e de AIS, Área de Interesse Social. Você tem um conjunto de distritos que marcavam de 40, 30, 50, 110, 80, 90 hectares de área disponível. Ou seja, existia uma previsibilidade, existia uma área, existia uma política que poderia dar conta disso, mas nunca houve vontade política desses gestores. Mais do que isso, venderam áreas que estavam definidas para habitação. Então, assim, usam e desusam como se fossem as suas cuecas. Usam e desusam como se fossem as suas camisas. Como assim? Nós estamos falando de bem público. Nós estamos falando de recurso público. Nós estamos falando de direito social. E vem uma fascista do PL, uma terrorista, nos acusar de agente do terrorismo? Como assim? Vai para a justiça nos colocar na função de terrorista. Ousa fazer isso para ver onde que vai dar essa discussão. É possível que eles conquistem, pela maioria do voto reacionário,
pau-mandado do Topázio, é possível que eles aprovem isso. Mas isso não vai ter voz constitucional. Nós vamos derrubar isso. Isso é um teatro político de quem não tem política pública. Que, como não tem política pública, vai para fazer o quê? Vai fazer as fakes. Vai criar uma pauta para a gente correr atrás. Nós não vamos correr atrás. Nós vamos fazer um evento popular, democrático, na defesa de direito, do poder popular, para empurrar esses caras nos devidos lugares que tem que estar, no lixo da história. Nós vamos denunciar aos 4 campos e 4 cantos, na vertical e na horizontal, em tudo quanto é lado, nas mentes e corações da cidade, do que é esse bando de fascista, reacionário, que legisla essa cidade no interesse do capital especulativo, imobiliário, grileiro. Florianópolis, infelizmente, o conjunto do seu setor econômico, comércio, serviço, indústria, tem um rabo preso, tem uma mão às escondidas no sistema imobiliário da cidade. Uma construtora, uma imobiliária, um conjunto de entes que, de fato, vivem do lucro fácil, da terra urbana e do vazio urbano, da especulação daquilo que é bem público. Onde tem água, onde tem luz, onde tem transporte, onde tem saúde, onde tem educação, onde tem lazer. Essas áreas foram construídas com recurso e bem público encaminhado pela pressão popular. Mas esses caras engordam as suas terras vazias quando tem esse tipo de equipamento no entorno. As casas, as áreas que estão lá no caixa-prego, não servem nada. Não tem preço, não tem valor. Quem tem valor são essas áreas de vazio urbano especulativo que servem para depois fazer o quê? Os paraísos para a burguesia. Né? E as maracutaias para os prefeitos. Maracutaia de que tipo? Vamos falar de maracutaia. Vamos falar de moradia popular 2023, quando o governo Lula abriu a possibilidade de a gente voltar a ter o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2. No campo, o pessoal da faixa 1, eles pagam uma única parcela de R$ 750, que o recurso público, que os seus impostos colocaram à disposição para construir uma casa de 50 metros quadrados, com 2 quartos, cozinha, sala, banheira de serviço, forro de PVC, telha cerâmica, alvenaria, piso, azulejo, tudo que você pode pensar, sistema de esgoto. Por R$ 75 mil, a gente faz essas casas no campo em parceria com a população. O Lula veio e a gente começou a construir uma maravilha nesse estado, que agora foi liberado por conta de todo aquele processo das cheias que tivemos no sul do estado, em que desmantelou o processo que estava sendo já de aprovação dos nossos projetos de habitação popular no campo, e a mesma coisa na cidade, porque a Marielle Franco já veio de 2023, né? No campo, é R$ 57 mil. Na cidade, o governo federal apresenta o plano Minha Casa Minha Vida FAR, que é financiamento para arrendamento residencial, que, a princípio, é uma demanda aberta. O empresário, a prefeitura, demarca uma área, chama esse empreendimento, chama esse recurso, depois vai buscar, abre um cadastro para que as famílias que queiram participar dessas, tá, vão lá, se inscrevem e o mais necessitado entra. No caso ali da Marielle Franco, como é uma situação atípica, primeiro, só concluir, eles vão construir também, no máximo, 50 metros quadrados, que são os apartamentos, também 2 quartos, cozinha, sala, banheiro, e a varandinha do pum lá fora, que o Lula tanto quer, e que nós no campo também temos a nossa varandinha, a varandinha do mate, lá fora, lá que o pessoal vai tomar mate. Tá? E a gente recebe do governo federal, diferente do campo. E o campo, uma casa é no Campeche, outra é nos ingleses, outra é no continente, é longe pra caraca, e é morro recortado, sobe morro, desce morro, terra de chão, ruim pra caramba para chegar com a mercadoria lá, tá? E todo mundo morando na beira da estrada, porque não tem como ir muito para dentro também, e ali está o ônibus, ali está o que pode acontecer. Lá a gente faz com R$ 75 mil, 52 metros quadrados. Aqui, onde o canteiro de obra é um único,
Lá cada casa é um canteiro de obra. Aqui o canteiro de obra é único. Tá? Ou seja, vão ser 184 casas na Marielle Franco, num único canteiro ali grudadinho. E eles recebem R$170 mil por cada casa. E acham pouco. E acham pouco e ganharam mais. Porque o prefeito, para fazer com que essas empresas viessem fazer isso, ele teve que dispensar em torno de R$10 mil, pelo que a gente está sabendo, porque essa coisa nunca aparece concretamente, para que o empreiteiro pudesse fazer as 188 e receber 10 mil a mais do que o governo deu e que a Caixa já tinha avaliado que era o suficiente. Mas o olho gordo e a ganância do setor imobiliário especulativo fez com que eles no campo nacional, coordenadamente, não atendessem às primeiras chamadas dos governos municipais, chantageando esses para que, se quisesse, na segunda chamada ter alguém, deveria elevar o valor. No campo, nós não tivemos isso. No campo, a dificuldade que a gente está enfrentando, a população está fazendo a sua parte, participando do processo. Legal. E lá no campo, Elaine, eles pagam para o governo, do faixa 1, R$750, que é 1% dos 75 mil. Aquele que tem BPC e Bolsa Família não paga nada. Tem que ter só o seu chãozinho, né, e a possibilidade de a gente poder ter uma escritura mínima. E a escritura mínima no campo, sabe como é que é? O teu avô tem uma terra no campo, não mais do que 4 hectares, 4 módulos agrícolas, dizendo que dá 80 mil metros quadrados, e a gente pensa que 80 mil metros quadrados para quem é da lavoura é terra boa, ela é tudo recortado para ter um chãozinho para botar alguma lavoura, ou botar um chão para peixe, ou coisa parecida, tá? É difícil, na verdade. Mas se o teu avô tem uma terra e você faz parte da família e quer ficar no campo, você pode, sem ter uma escritura tua, mas ter uma posse dada pelo teu avô, você pode construir a tua casinha. Na cidade, isso não quer. Mas eu quero continuar falando da cidade, do projeto da cidade, desse governo municipal. 2023, né, Lula já havia ganho. E todo mundo sabia, porque ele prometeu, e ele está cumprindo, vai ter Minha Casa Minha Vida. Mas a prefeitura que se reelegeu agora, em 24, lá em 23, em vez de eles também atenderem ainda contra eram governos, tá? Buscar escrever no Minha Casa Minha Vida Federal, resolveram fazer acordos, projetos, junto com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que o valor deles, em relação ao valor do Minha Casa Minha Vida, é superior para o pagamento por conta do Estado. Beleza? E lá é dinheiro da Prefeitura Municipal que tem que agenciar junto com o governo federal. Aqui era dinheiro do governo federal que já descia direto para o município. Mas por que eles fizeram isso? Uma para tirar da mão do governo federal o processo participativo interno, que acaba não tirando, porque vai ter que vir pagar esses recursos que eles pegam desses financiamentos no BID. Mas lá eles conseguem ser autoritário ao extremo com um processo de discussão do projeto e de definição do tipo de uso das áreas já ocupadas para que todos possam ter minimamente um processo de partilha e de acolhimento na sua intenção. Não em jogar comunidade que não tem relação com a outra no mesmo território, que muitas vezes a gente sabe, por conta de outras questões, leva a uma situação de conflito eterno, onde as pessoas já têm uma relação de vizinhança, de comércio, de serviço, de trabalho, de escola, de creche, tá? Que tirar ela daquele canto, que é possível deixá-la ali, se fizer uma reordenação do desejo colocado, viabilizaria. Não, mas não é isso, é no cacetete, é no despejo, é no terror. É terror tanto, e é loucura tanto da maneira de pensar o morar e ser da população, das áreas carentes, das nossas periferias, que desde sempre eles fazem guarita nas lojas de materiais de construção, proibição para que elas vendam uma tábua, um prego para as nossas comunidades. Impede que entre aquilo comprado com o nosso trabalho, o nosso suor, em área que é a área de conflito já ajuizada, e, portanto, não tem barramento de nenhuma possibilidade de qualificar minimamente, enquanto tem um conflito, a sua moradia.
pois eles fazem isso. E agora, quando fazem um projeto, pasmem, o sargento coronel Araújo, o fascista de plantão, de sempre, da Polícia Militar do Estado, e agora na Secretaria de Segurança Pública do município, é agora também agente de elaboração de projeto de segurança nas nossas comunidades. E é uma beleza o projeto deles. Lembra um certo campo de concentração da década de 30, 40, porque tem torres de controle e de vigia no projeto por eles elaborados. Que loucura! Quem sabe isso e outras coisas mais foi o que fez com que o BID, a gente não sabe como é que isso aconteceu, rompeu-se o contrato que tinha tanto para a comunidade Vila Esperança nos ingleses, como a comunidade que era o antigo Siri, Vila do Arvoredo. Duas comunidades históricas que sofreram historicamente horrores da realidade com a ação do Estado, com a discriminação da burguesia local, do senhor Marcondes de Mato e de toda aquela catrefa que tem lá, aquela canalha que tem lá nos ingleses que pensa que tudo pertence a eles, as ruas, as praças, as áreas de lazer, invadem as nossas praias. Ou seja, queremos saber o que deu e o que levou o projeto do BID que não tem mais. E as comunidades que estavam lá encurraladas, que estavam lá com medo, se não aceitassem, não teriam nada, agora estão percebendo que não teve democracia, não teve controle social e não tem política pública. E a dona Kelly, que é um verdadeiro capitão do mato, e não assistente social, vai para nossas comunidades e joga terror. Ou vai lá e faz uma enganação. Espere, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas nós estamos pensando em vocês. Nós vamos ter solução. Como uma mãe, tá, de tetas vazias e de chinelo na mão, para nos bater por qualquer coisa que a gente diga não. Na Marielle Franco, recentemente, ela teve a ousadia de mandar um comunicado para as 40 famílias que saíram, que foi para o aluguel social para viabilizar o projeto ali, e para a coordenação da comunidade, dizendo que ela ia denunciar a comunidade Marielle Franco junto ao promotor público. Por quê? Porque ela viu, ouviu, e todos nós vimos também, que um desvairado da comunidade colocou para vender uma área. Ou seja, querendo colocar em cima da gente a culpa da vida humana e do desalento humano que vende até o que não é seu. Às vezes especulador. Mas se um cara desse, por exemplo, sabe a regra, ele está lá, faz isso, está no acordo. Ele perde o direito à habitação. E não tem perda maior do que essa. Agora, querer dizer para o juiz que o acordo está desfeito por conta disso, essa mulher é o terror da comunidade. É uma perversidade, né? Que vai lá, do seu jeito, do seu jeitinho, captura todos e coloca a gente no curral como se fôssemos gados. E a isso nós não estamos aceitando e estamos denunciando essa postura para o Conselho Estadual de Assistência Social, para o prefeito saber que nós não vamos tolerar esse tipo de coisa, porque a interlocução com a comunidade tem que ser feita exatamente com os órgãos administrativos e não com o indivíduo. Então, nesse processo, nós vamos, sim, fazer também esse enfrentamento. Né? E é isso, Irane, é nesse quadro, tá, de desalento em que nós, da comunidade Marielle Franco, até hoje, não tivemos acesso ao projeto que está sendo já construído. Olha que loucura! Direito à informação, gestão democrática. Não tem. Essas palavras não existem na gestão municipal e nem no legislativo municipal. É terra de ninguém, na loucura deles. É política de ninguém na loucura deles e acha que pode ser terroristas, fascistas, anticonstitucionais, e nós vamos ficar o quê? Com medo de uma tal de CIP. Comissão de Investigação Particular de cada um e de cada uma de nós.
como se nós fôssemos um bando de grileiros aloprados que não está fazendo exatamente aquilo que a Constituição nos permite. Luta por direitos, direito à moradia, direito à vida digna. É isso que está em debate. É o fascismo contra a democracia. É a barbárie contra a civilização. É isso, não é nada mais do que isso. Por isso que na segunda-feira, Elaine, nós vamos estar lá com as nossas mentes, corações, nossos corpos, fazendo o enfrenta. Eles querem fazer o enfrenta, nós não vamos sair da luta. Claro que vamos fazer o enfrenta. E vamos mostrar quem somos nós e quem são eles. Eles não podem pensar numa perspectiva de um mundo melhor para todos, de uma utopia, porque o lado deles é o lado da exploração, é o lado do terrorismo, é o lado da morte. E a morte, o terrorismo e tudo para o capital e tudo para a burguesia é a distopia e não a utopia.